Olá, pessoal! Hoje nós falaremos sobre o teorema do núcleo em imagem e consequências. Vejamos o que diz o teorema do núcleo em imagem. Seja T de U em V uma transformação linear em que U e V são espaços vetoriais reais de dimensão finita. Então, a gente vai mostrar que a dimensão do domínio, que é U, é igual à dimensão do núcleo da transformação mais a dimensão da imagem da transformação, certo? Vamos lá. Para isso, a gente vai começar considerando o alfa, uma base do núcleo de T. A gente já provou que o núcleo de T é um subespaço vetorial do domínio, ou seja, é um subespaço vetorial de U. Então, eu posso pegar a base do núcleo e estender, completar essa base até alcançar uma base de U. Então, é isso que a gente vai fazer. Então, a gente vai estender essa base, observe que eu criei aqui um novo conjunto contendo esses vetores da base do núcleo e aumentei, incluí mais vetores até chegar a uma base de U, que eu estou chamando essa base de beta, certo? O que é que a gente vai provar? A gente vai provar que o conjunto gama da imagem desses WIs aqui, T de W1, T de W2, até T de WM, vai ser uma base da imagem de T. Digamos que a gente já provou isso. Veja que isso é suficiente para a gente mostrar o teorema. Por quê? Veja, se esse conjunto gama é uma base da imagem, qual é a dimensão da imagem? M, né? Então, a dimensão da imagem aqui seria M. E qual é a dimensão do núcleo de T? N, que tem N vetores. E qual é a dimensão de U? A base de U é beta, que tem quantos vetores? N mais M, que é justamente o que a gente quer mostrar, né? Que a dimensão de U é igual à dimensão do núcleo mais a dimensão da imagem de T, ok? Pronto, então vamos lá. Como é que a gente mostra que esse conjunto gama é uma base da imagem de T? Temos que mostrar duas coisas, que gama gera a imagem de T e que gama é LI. Vamos começar mostrando que gama gera a imagem de T, certo? Então, para isso, a gente vai começar com um elemento genérico na imagem, que eu estou chamando de Vzinho, né? E vai mostrar que ele pode ser escrito como combinação linear desses vetores de gama, tá? Então, se V pertence à imagem de T, a gente sabe que existe um elemento no domínio, que eu estou chamando de U, tal que V é a imagem desse elemento, ou seja, V é igual a T de U, tá? Pronto, só que a gente sabe que beta, que é esse conjunto grande aqui, ele é uma base de U. Então, como esse Uzinho pertence a esse subespaço U, eu consigo escrever esse Uzinho como combinação linear dos vetores da base de U, ou seja, como combinação linear dos vetores UIs e WJ. Tá aqui, escrevi U como combinação linear deles. Bom, se U se escreve dessa forma, então, como eu sei que V é igual a T de U, então V é igual de T aplicada a essa soma todinha aqui, essa combinação linear. Pronto. Só que tem uma transformação linear. Então, o que é que a gente faz? A gente sabe que ela separa a soma e a multiplicação por escalar. Então, eu separo. Então, quando eu fizer a separação, né, vai sobrar o quê? A1, T de 1, A2, mais A2, T de U2, mais AN, T de UN, mais B1, T de W1, mais B2, T de W2, mais BM, T de WM. Só que esses vetores, o 1, o 2 até o n, a gente sabe que são vetores do núcleo de T, porque eles formam a base do núcleo. E todo vetor que está no núcleo, a gente sabe que a imagem dos vetores do núcleo dá quem? O vetor nulo do espaço, nesse caso, o vetor nulo de V, que é o contradomínio. Então, por isso que eles não apareceram aqui, ó. Porque como a imagem de cada um deles vai ser o vetor nulo, né? O que vai sobrar vai ser só B1, T de W1, até BM, T de WM. Pronto. O que foi que a gente mostrou com isso? Que V se escreve como combinação linear dos vetores de gama, né? T de W1 até T de WM. Então, de fato, gama gera a imagem da transformação. Falta só mostrar que gama é LI. Pronto, para mostrar que gama é LI, a gente supõe uma combinação linear dos vetores de gama, dando o vetor nulo do espaço, né, que é o 0V. E aí, tem que mostrar que cada um desses escalares que aparecem na combinação linear tem que ser iguais a zero. Pronto, o que é que a gente faz? Usa a definição de transformação linear. Do mesmo jeito que ela separa a soma e a multiplicação por escalar, ela também junta, né? Então, a gente pode reescrever esse lado esquerdo dessa forma, né? T de C1W1 mais C2W2 mais CMWM. Tudo isso é igual ao vetor nulo de V.
Mas o que é que essa expressão está dizendo? Está dizendo que esses vetores dentro esse vetor aqui de dentro dos parênteses pertence ao núcleo de T, porque quando você aplica T nesse vetor, dá o vetor nulo do contradomínio de T. Ou seja, C1W1 mais C2W2 mais CMWM está no núcleo da transformação. Só que a gente tem uma base para o núcleo da transformação, que são os vetores de 1 até o N. Então, eu posso escrever esse elemento aqui como combinação linear dos vetores da base do núcleo, conforme essa igualdade aqui. Pronto, então a gente reescreve essa igualdade, né? Como se a gente estivesse somando em cada lado da igualdade o inverso aditivo de D1, 1, o inverso aditivo de D2, o 2, o inverso aditivo de Dn, o N. Então, o que vai sobrar do lado direito é o vetor nulo de U, e o que vai sobrar do lado esquerdo é o que eu tinha do lado esquerdo, mais os inversos aditivos que eu somei. Pronto. Mas o que é que eu tenho aqui? Eu tenho uma combinação linear dos WIs e dos UJs, ou seja, eu tenho uma combinação linear dos vetores da base beta, que é a base de U, que dá o vetor nulo do espaço. Então, como é a base, em particular, ela é LI. Se ela é LI, qualquer combinação linear dos vetores da base dando o vetor nulo do espaço, obrigatoriamente tem que ter os escalares iguais a 0. Então, eu sei que todos esses escalares que apareceram nessa combinação linear dá 0. Então, em particular, a igualdade que eu comecei, né, com os escalares de C1 até Cm, eu sei que esses escalares todos têm que ser iguais a 0, ou seja, então o conjunto gama, formado pelos vetores TLW1, TLW2 até TLWM, é um conjunto LI. Então, se LI e gera a imagem da transformação, então é uma base da imagem da transformação, tá certo? E aí a gente provou o que a gente queria, o teorema do núcleo e imagem. Então, lembrem que para utilizar o teorema do núcleo e imagem, o que é que a gente precisa? Precisa de uma transformação linear entre espaços vetoriais reais de dimensão finita. Então, se você tem uma transformação linear entre espaços vetoriais reais de dimensão finita, você pode aplicar o TNI, né? Que é a dimensão do domínio é igual à dimensão do núcleo da transformação mais a dimensão da imagem da transformação, certo? Agora, vejamos algumas consequências. O corolário que a gente vai demonstrar é um pouquinho grande. Nós temos 4 afirmações que a gente vai provar que são equivalentes, que são, primeiro, né, U e V são espaços vetoriais reais. Aqui a gente tem uma condição a mais, né? T é uma transformação linear do mesmo jeito, mas a condição a mais que a gente tem em relação ao TNI é que a dimensão do domínio tem que ser igual à dimensão do contradomínio. Então, se isso for verdade, se acontecer, a gente vai provar que são equivalentes às seguintes afirmações. T ser sobrejetora é a mesma coisa de T ser bijetora. T ser bijetora é a mesma coisa de T ser injetora. T ser injetora é a mesma coisa de T transformar a base de 1 em base de V, certo? E quando a gente tem assim um ciclo de afirmações que a gente quer mostrar que são equivalentes, né? Aqui a gente tem de 1 até 4, aí basta a gente fazer um ciclo de implicações, né? Fazer 1 implica 2, 2 implica 3, 3 implica 4, e para voltar e completar o ciclo, aí tem que fazer 4 implica 1, tá certo? Então, é o que a gente vai fazer. Então, para cada uma das afirmações que a gente vai demonstrar, o enunciado, a hipótese é a mesma, né? Ter uma transformação linear de U em V, né, entre espaços vetoriais reais, com a mesma dimensão, que a gente está dizendo aqui que a dimensão é N, ok? Então, a primeira afirmação que a gente vai mostrar é 1 implica 2, ou seja, vai supor que T é sobrejetora e provar que ela é bijetora, tá? Mas se eu suponho que T é sobrejetora, a gente sabe que isso é a mesma coisa de dizer que a imagem da transformação coincide com o seu contradomínio, que nesse caso é V, certo? Então, a gente pode aplicar o TNI nessa questão? Pode. Por quê? Porque a gente está trabalhando com transformação linear que está relacionada com espaços vetoriais de dimensão finita. Então, pelo TNI, a gente tem que a dimensão do domínio, que é U, é igual à dimensão do núcleo mais a dimensão da imagem da transformação. Só que a gente sabe o seguinte, que a imagem da transformação é igual a V, né? Então, isso aqui, ó, a dimensão da imagem de T é igual à dimensão de V, certo? Só que a outra hipótese que a gente tem é que a dimensão de U coincide com a dimensão de V. Então, essas duas coisas são iguais. Então, a dimensão do núcleo vai ser igual à dimensão de U menos a dimensão de V. Como são iguais, então a dimensão do núcleo é 0.
Só que a gente sabe o quê? Que se a dimensão de um subespaço é zero, é porque aquele espaço só contém o vetor nulo do espaço. Ou seja, o núcleo de T só contém o vetor nulo de U. Mas isso equivale ao quê? Equivale à transformação ser injetora. Então, se a gente partiu que T era sobrejetora e conseguiu mostrar que T também era injetora, então a gente mostrou que T, na verdade, ela é bijetora. Então, provamos a primeira sequência, certo? A primeira implicação. Então, qual a próxima implicação? Supor que T é bijetora e provar que T é injetora. Pronto, só que se eu suponho que T é bijetora, então a gente sabe que uma transformação, uma aplicação, né, qualquer, ela é bijetora somente se ela for injetora e sobrejetora. Então, em particular, ela é injetora, então nada a fazer, né? Já está demonstrado. Qual a próxima implicação que a gente vai mostrar? Vai supor que T é injetora e vai mostrar que T transforma a base de U em base de V, tá certo? Então, vamos lá. Então, suponha que T é injetora, ou seja, o núcleo da transformação só contém o vetor nulo de U, tá? E aí, como ele só contém o vetor nulo de U, então a gente sabe que a dimensão do núcleo é zero. Então, aplicando novamente o teorema do núcleo e imagem, a dimensão do núcleo mais a dimensão da imagem é igual à dimensão do domínio da transformação. Como a dimensão do núcleo é zero, só sobra o quê? Que a dimensão da imagem na transformação coincide com a dimensão de U. Mas, por hipótese, a dimensão de U é igual à dimensão de V. Então, se a dimensão da imagem é igual à dimensão de V, a gente pode afirmar que a imagem, na verdade, é o próprio V. Por quê? Porque a gente sabe que a imagem é um subespaço do contradomínio. Então, a imagem de T é um subespaço de V. Se eles têm a mesma dimensão, é porque, na verdade, eles são iguais, tá certo? Mas vamos lá. Então, a gente vai começar considerando o alfa uma base de U, né? Porque a gente quer mostrar que T, ela transforma uma base de U numa base de V, certo? Então, alfa é uma base de U, composta pelos vetores 1 até o N, e a gente vai mostrar que o conjunto das imagens de cada um desses vetores, que eu estou chamando aqui de gama, vai ser uma base de V. Se eu conseguir mostrar isso, é porque T, de fato, ela leva a base de U em base de V, tá? Só que a gente já tinha provado que quando a gente está trabalhando com transformações lineares injetoras, essas transformações injetoras, elas levam conjunto LI em conjunto LI. Como alfa é uma base de U, e esse conjunto aqui é justamente o conjunto formado pelas imagens de cada um desses vetores, né? Alfa em particular é LI, e esse conjunto das imagens dos vetores a gente já sabe que vai ser LI, justamente porque T a gente está supondo que ela é injetora. Então, o que é que falta provar? Faltaria provar que esse conjunto gama gera a imagem, né? Mas a gente pode utilizar outro argumento, que é o seguinte. A gente sabe que esse conjunto é LI e tem N vetores. Além disso, a gente provou que a dimensão da imagem é N. Então, se eu tenho um conjunto LI com a mesma quantidade de vetores da dimensão do espaço, então eu posso afirmar que esse conjunto é base do espaço. Ou seja, esse conjunto, de fato, é uma base da imagem de T, tá certo? Então, ou eu uso esse argumento que eu acabei de falar para concluir que gama é uma base da imagem de T, ou eu provo que, de fato, qualquer elemento da imagem de T pode ser escrito como combinação linear desses vetores de gama, certo? E a última implicação que a gente tem que mostrar é o seguinte, a gente vai supor que T, que é uma transformação linear de U em V, ela transforma a base de U em base de V. O que é que a gente vai ter que concluir com isso? Que T, ela é sobrejetora, certo? Então, vamos lá. Vamos supor que T transforma a base de U em base de V, né? E vamos aproveitar e vamos considerar uma base de U, que eu estou formada pelos vetores aqui, o 1, o 2 até o N. E como a gente sabe que ela transforma a base de U em base de V, então o conjunto formado pelas imagens de cada um desses vetores vai ser uma base de V. Pronto. O que é que a gente quer mostrar? Que T é sobrejetor. Então, a gente tem que começar pegando um elemento genérico no contradomínio, que eu estou chamando aqui de Vzinho, e mostrar que ele é a imagem de algum elemento de U. Só isso. Então, dado o Vzinho no contradomínio da transformação, existem escalares aí, tais que V se escreve como combinação linear desses vetores aqui da base de V. Por quê? Porque a gente sabe que isso aqui é uma base de V e V pertence a V. Então, é claro que ele consegue ser escrito como combinação linear desses vetores da base de V.
Aí eu uso o fato de que tem uma transformação linear, do mesmo jeito que ela separa a soma e a multiplicação por escalar, ela junta. Então, vou juntar. Então, isso aqui pode ser reescrito como T de A1, 1, mais A2, o 2, mais a N, o N. O que é que a gente conclui com isso? Que V é a imagem de um elemento que está em U, porque cada um desses U's estão em U. Então, essa combinação linear desses vetores também está em U. Então, V é a imagem de um elemento que está em U, então, de fato, ele pertence à imagem da transformação. Então, a gente conclui com isso que T é sobrejetora. E aí, fecha o ciclo de implicações, certo? Então, até a próxima aula, pessoal.